a história do mundo, a história da humanidade. E hoje está completando 792 anos da desencarnação daquela luz que veio iluminar as paragens terrestres da cidade de Assis. Mas tudo começou quando aquele jovem, aos 18 anos de idade, no lago de Genezaré, ao lado do seu irmão, cujo nome dele chamava-se Tiago. Esse jovem, aos 18 anos de idade, era o João Evangelista. E João Evangelista, com Tiago, seu irmão, seus pais, chamava-se Salomé, a luz divina da terra, estava peregrinando por aqui para trazer a grande luz para a humanidade. Aqueles dois jovens, João e Tiago, ele iria conversar com a sua mãe, Salomé, onde Salomé iria pedir a Jesus: Senhor, tu que está implantando o reino na terra, eu gostaria que os meus diletos filhos, um sentasse ao lado direito e o outro ao lado esquerdo. João Evangelista, dentre os 12 apóstolos, era o mais jovem. E a vida continuou. Aquele jovem, aos 30 anos de idade, Jesus, que deixou pegadas iluminadas pelo mar de Genezaré, pela orla de Genezaré, iria lançar sua grande rede para pescar as almas humanas. Os 12 apóstolos, todos pereceram após a crucificação de Jesus. Todos eles foram ao martírio, menos o jovem apóstolo João Evangelista. João Evangelista foi perseguido e preso já aos 80 anos de idade. João Evangelista foi encarcerado na ilha de Patmos, que hoje é conhecido como a ilha de Chipre, no Mediterrâneo. E lá ele ficou durante muitos anos preso, a mando do governo de César. E quando João Evangelista ficou recluso durante alguns anos na ilha de Patmos, ele começou a receber por inspiração, por intuição, a história do futuro da humanidade, quando João Evangelista escreve Apocalipse, e que hoje é um dos capítulos do Novo Testamento. Mas João Evangelista deveria ser sacrificado, porque a ordem do governo de César era tirar a vida, matar, apagar a história daqueles discípulos que conviveram com Jesus. E havia 2 soldados romanos que queriam executar João Evangelista. Prepararam um tacho de azeite fervendo para jogar João Evangelista dentro desse tacho fervendo. E durante o período que aqueles 2 centuriões romanos, convivendo com João Evangelista na ilha de Patmos, só eles, travou-se um diálogo de amorosidade, mas os centuriões teriam que executá-lo dentro de um tacho de azeite fervendo. Foi quando chegou a ordem e o dia da execução de João Evangelista, que já estava com 80 anos. Foi quando amarraram João Evangelista sob o tacho fervendo, cortaram a corda e o corpo de João Evangelista caiu dentro do tacho fervente. Com a
qual surpresa para aqueles dois centuriões romanos, que quando viraram o tacho para tirar os restos mortais do velho discípulo do Cristo, eles ficaram espantados. João Evangelista saiu flutuando, levitando, e uma forte luz se desprendia de João Evangelista, como se fosse um campo gravitacional, campo magnético, protegeu o corpo de João Evangelista, e ele não foi queimado pelo azeite fervendo. Diante daquele milagre inusitado, perante aqueles dois centuriões romanos, eles ajoelharam-se e pediram perdão a João Evangelista. E disse-lhe: perdoa pelo nosso ato. Nós fomos contratados para executá-lo. Nós vamos libertá-lo. E eu gostaria que o Senhor recebesse as nossas vestimentas e saísse da ilha de Patmos e fosse para a cidade de Éfeso. E lá em Éfeso, eu peço ao Senhor que corte o cabelo, mude o nome, e aqueles legionários romanos iria sugerir ao João Evangelista que mudasse de nome. E João, ao mudar de nome, ele iria colocar o nome cujo nome seria Pai Francisco. E quando ele coloca o nome de Pai Francisco, para não ser mais identificado pelos romanos, na cidade de Éfeso, Pai Francisco, que no passado se chamava João Evangelista, porque teve que mudar de nome para não ser perseguido, porque ele foi o último dos discípulos, dos apóstolos, que ainda continuava vivo após a crucificação de Jesus. E ele vai fundar a igreja de Éfeso. E ao fundar a igreja de Éfeso, João Evangelista, que era conhecido como Pai Francisco, deixaria um grande legado de luz no coração da sociedade de Éfeso. A vida continua. A vida continua nos dois planos da existência da eternidade. A eternidade do mundo físico, a eternidade do mundo espiritual. E ele retorna aos altiplanos do mundo maior, se desprende da vestimenta, cuja a vestimenta já estava rota pela idade avançada do velho discípulo João Evangelista. E no mundo espiritual, ele é recebido por uma falange de espíritos de alta hierarquia, todos os discípulos que antecederam aquele jovem garoto que conviveu com Jesus, porque ele foi o único que, ao lado de Maria, vivenciou a crucificação de Jesus. E quando ele chega no mundo espiritual, Jesus, o próprio Mestre, ladeado pelos velhos discípulos, e então recebe o último discípulo que retorna à pátria espiritual. Quando Jesus iria dizer àquele jovem discípulo que ele iria retornar à terra e que ele deveria retornar à terra em um momento muito cruciante, o momento em que a humanidade estava passando por uma fase negra da história das civilizações do século XII. Ele deveria voltar à terra no período em que os grandes ditadores como Gengis Khan, Saladino
e outros que estavam promovendo as grandes cruzadas, e que essas cruzadas iriam levar praticamente 100 anos, iria dizimar milhões de pessoas. Haja visto que no período da cruzada, a divina providência iria, de certa forma, lapidar as almas humanas, quando no século XII iria surgir uma doença transmitida pelo rato, que iria dizimar no século XII, durante 10 anos, a doença que era transmitida pelo rato, porque naquela época não existia higiene básica, iria morrer durante um período de 9 a 10 anos, 74 milhões de pessoas perderam a vida durante o período do século XII, no período das cruzadas. Além da doença do rato matar, a doença da hipocrisia humana, através das grandes guerras que se cruzava em nome de Deus, em nome de Jesus. Porque Urbano I, Urbano II, o Papa da época, matava em nome de Deus, pegava a espada e atacava os seus inimigos, porque Deus assim o permitia, porque Deus orientava que era a guerra santa, e que essas guerras santas deveriam dizimar o opositor. Foi quando os grandes arautos do mundo maior, os espíritos que estavam colaborando com Jesus na evolução espiritual da humanidade, iria fazer com que, naquele 26 de setembro do ano de 1182, reencarnasse o Sol de Assis. Ele iria voltar à Terra mais uma vez, não com o nome de João Evangelista, mas agora com outra persona, com outra personalidade. Ele iria desembarcar no coração da Umbria, no coração de Assis, para trazer luz ao coração da velha igreja, que já praticava as grandes inquisições. Iria reencarnar na cidade de Assis, aquele espírito que se tem notícia daquela época, o espírito mais evoluído, que iria reencarnar com a missão de mudar, de lançar luz sobre o mundo das sombras em que a humanidade atravessava no século XII com as grandes guerras santas em nome de Deus. Antes da reencarnação do Espírito João Evangelista, houve uma preparação no mundo espiritual para se receber aquele Espírito que teria a grande missão de unificar o amor, de unificar a luz no coração daqueles soldados que matavam em nome de Deus. Ele iria aparecer em Assis, e antes dele se materializar, antes da reencarnação biológica, os espíritos mentores do velho continente europeu, Inglaterra, França, Portugal, Grécia, porque cada país tem um mentor espiritual. O nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho, conforme afirmou Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, o nosso Brasil tem um mentor espiritual. E o nome do nosso mentor espiritual, responsável pelo desenvolvimento moral, intelectual e político do Brasil, se chama nada mais e nada menos do que Irmão Ismael. Então todos nós temos um mentor espiritual.
Nós temos um mentor espiritual, cada um de nós sentado nessa cadeira, ao nosso lado, neste exato momento, está sendo assessorado pelo seu mentor espiritual. Então, naquela época, os mentores espirituais desses países iriam se reunir na região próxima à cidade de Assis para se realizar uma mudança de clima mental. Esses espíritos mentores desses países se reuniram no mundo espiritual para preparar o advento da reencarnação de um dos grandes discípulos que viveu com Jesus. O que esses espíritos mentores desses países estavam realizando nada mais era do que uma asepsia psíquica da região da Hungria, da região de Assis, porque nós sabemos que nós, enquanto criatura humana, o pensamento emite informações, vibrações. Joana de Ângeles, que também viveu no tempo de Francisco de Assis, na personalidade de Clara de Assis, Joana de Ângeles recentemente iria afirmar em uma das suas obras na série psicológica de que a criatura humana produz por dia 60 mil pensamentos por dia. É a produção mental nossa. E a maioria dessa produção mental de 60 mil pensamentos por dia são pensamentos negativos. E se eu pedisse ao distinto auditório para multiplicar 60 mil vezes 8 bilhões de criaturas humanas, que é a população do planeta Terra. E se você fazer esse cálculo matemático, 60 mil vezes 8 bilhões, vai dar 400 bilhões de pensamentos, que é jogada na ionosfera do planeta Terra. E a maioria desses pensamentos são pensamentos negativos, são sombras mentais, porque Buda iria dizer: somos o que pensamos. Com pensamento produzimos o mundo. O mundo nada mais é do que a produção mental dos seus próprios moradores. Nós somos o que pensamos. A somatização, a forma pensamento, é uma ideoplastia, é a nossa forma de pensar. Você é o que você pensa. As suas ações, as suas atitudes não são nada mais e nada menos do que as ações mentais que você produz da sua própria usina nuclear, da sua própria usina mental. Então, naquela época, os meses que antecederam a reencarnação do Sol de Assis, esses mentores do mundo maior iriam realizar uma asepsia mental, porque era uma fase negra. A humanidade estava sob uma sombra, era uma capa de sombra, de trevas, que a humanidade estava passando no século XII. O mundo naquela época estava sendo sufocado pelos espíritos trevosos, entre eles, que fazia parte dessa falange de espíritos malignos, que incitava as guerras das cruzadas. Um dos seus grandes líderes no mundo espiritual, no mundo das sombras, aquele que seria conhecido em 1945 como Adolf Hitler, que viveu nos cruzados como uma das entidades espirituais da legião, entre aspas, de Lúcifer. Foi quando o Sol de Assis vem à Terra, e quando ele nasce, reencarna, ou se aproximar daqueles que seriam seus pais biológicos, um grande empresário, que o nome dele chamava-se Pedro Bernardone. Pedro Bernardone, um homem de grande projeção política social na cidade de Assis, casado com Maria Picadilly. Maria
Piccadilly, ela tinha um coração que transbordava alegria. Imaginemos-nos, meus irmãos, especialmente minhas irmãs, que têm a maternidade, que têm a missão de gerar em seu ventre a vida de cada um de nós. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui falando. Se não fossem as mães, nós não estaríamos aqui. Que é expressada através de cada mulher, que é um ponto de luz na terra. E quando naquele momento que o espírito de João Evangelista se aproximou da mansão dos Bernardoni, naquele momento que o espírito, que é o princípio inteligente do universo, conforme Allan Kardec afirma na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele iria se aproximar no momento que aquele casal, os Bernardones, estava em seu lar, no seu leito de intimidade. E após a sua intimidade, onde os espíritos lacraram gradativamente aquele lar, para que houvesse a verdadeira simbiose da aproximação do espírito, João Evangelista, após a concepção daquele casal, o espírito João Evangelista se aproxima e começa a atuar com o seu magnetismo, com a sua energia espiritual, a fazer com que o zigoto viajasse em velocidades incomensuráveis pelas tropas de Falópio, de Maria Piccadilly, e que um daqueles zigotos iria penetrar no óvulo que já estava esperando, aquele que amanhã seria o sol de Assis. Ali reencarnava o espírito mais brilhante que seguiu as pegadas de Jesus na velha Galileia. Aquele espírito que escreveu as profecias estava reencarnando 1182 anos depois, com outro nome, cujo nome iria ser conhecido nos anais da história da humanidade como o jovem Francisco de Assis. Ele veio ao mundo quando o amor veio à terra. Era um coágulo de luz que se materializava no ventre materno de Maria. E quando Maria dá luz, aquele espírito, aquela criança recém-nascida, Maria foi contagiada pela luz, pela energia diáfana que transbordava daquele espírito iluminado. A ama de leite que acompanhava Maria também foi contagiada. Aos 7 anos de idade, o jovem menino Francisco já questionava o pai Pedro Bernardoni: papai, para que tanta fortuna? O senhor é comerciante de tecidos, vende tecidos para milhares de pessoas, por que é que você não dá, papai? Francisco de Assis, o jovem Francisco, começou a atravessar a sua vida. As pegadas daquele jovem seriam marcadas por grandes transições de mudanças de um espírito da escola dele. Ali estava reencarnado o velho João Evangelista na personalidade de Francisco de Assis. E que hoje, essa figura que eu vos conto a vocês, ele, Francisco de Assis, que é o próprio João Evangelista, ele está mais próximo de nós do que vocês imaginam. Muito próximo aqui em Salvador. E eu vou contar como. Quando ele, aos 18 anos de idade, Francisco foi designado para participar das cruzadas. Ele iria tirar vidas. Ele usou a vestimenta, aquelas vestimentas de aço pesada, porque o pai queria que ele se tornasse um soldado
do Cristo, porque o soldado do Cristo naquela época matava em nome de Deus, a pedido do Papa Urbano. E ele foi de arma em punho, a sua espada ao lado, com os amigos da época, jovens, idealistas, querendo mudar o mundo. Mas ao chegar lá, Francisco de Assis foi preso, não tirou vida nenhuma e acabou sendo encarcerado pelos seus inimigos. E lá, junto com os seus amigos, cujos esses amigos futuramente iriam se tornar os grandes franciscanos, queria dar um exemplo de amor, de humildade, de dignidade, como muito bem está dando o nosso Papa Francisco na atualidade. Então, 2 anos depois, preso, ele retorna à cidade de Assis, angustiado. Francisco vivia aquilo que cada um de nós vivemos nos dias atuais: a crise de identidade, o vazio existencial que assola a sociedade do século XXI, assolava o coração e a mente do jovem Francisco no século XII. E ele estava irritado com ele mesmo. Ele dizia que o mundo precisava mudar. Eu preciso trazer luz para a humanidade, dizia o jovem aos 19 anos de idade. Foi quando ele ia e dizia ao pai: pai, eu não quero mais nada da tua fortuna. Porque o pai queria que ele, o primogênito, desse continuidade à sua empresa, às vendas dos tecidos, das peças de pano que ele vendia para toda a Europa. O jovem Francisco, conforme está muito bem produzido no filme de Franco Zeffirelli, que fala sobre o irmão só e o irmão Lua. E naquele momento, Francisco de Assis iria dizer ao pai: eu não preciso mais dos bens do mundo de César. Eu é que estou dizendo César. Porque Jesus vai dizer: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Nós estamos sofrendo hoje, meus queridos irmãos, em pleno século XXI, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina ortomolecular, com o avanço da tomografia computadorizada, e que a medicina está tentando aumentar o estado de vida do homem na Terra, nós estamos sofrendo emocionalmente. A tomografia tenta registrar as doenças do corpo, mas não consegue fotografar a doença da alma, do emocional. Então, quando Francisco naquela época vivia esses conflitos que nós estamos vivendo, e ele iria dizer ao pai: pai, eu estou me desprendendo das coisas do mundo de César, eu preciso fazer algo. E ele iria viver aquela experiência de tirar roupa na porta da basílica da cidade de Assis, diante da multidão da população, que ficou atônita com o comportamento do jovem Assis, Francisco, que tirou a roupa e ficou nu, e disse ao pai que iria ver o mundo, porque ele precisava mudar o mundo. Para que ele mudasse o mundo, ele precisava mudar, em primeira instância, ele, porque ninguém neste auditório vai mudar o mundo, se não primeiro mudar a você mesmo. Mude você mesmo, para que você tenha capacidade moral para mudar o mundo, para mudar o outro. Porque ninguém muda o outro se não mudar, em primeira instância, você. E assim ele fez. Ele começou a pregar o desprendimento dos bens materiais,
o jovem Francisco iria criar uma grande comunidade de franciscanos, os ricos da época, os filhos bastardos da época, que convivia com Francisco, porque Francisco, antes de se tornar o que é, ele frequentava as tabernas, é o que nós chamamos hoje de barzinho. Ele ficava nas tabernas com os amigos mais ricos de Assis, e quando ele se desprende e vai seguir sozinho pelos campos elíseos da periferia de Assis, os seus amigos ricos começam também a seguir as pegadas de Francisco. Iria entender que o mundo estava mudando. Ali já começou a nascer uma primeira célula máter do grande núcleo franciscano que iria atravessar milênios e milênios e iria chegar aos dias atuais, porque Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em 1944, de certa forma, iria profetizar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando o Espírito Humberto de Campos iria dizer que, em um futuro próximo, um franciscano iria assumir o Vaticano, como de fato aconteceu quando esse Papa chamado Amor, esse Papa franciscano, iria resgatar o espírito de Francisco de Assis dentro do Vaticano. Século XII, Francisco, com seu grupo, se dirige à cidade de Roma, e lá em Roma, ele vai ter um diálogo com o Papa da época. Iria pedir para que o Papa reconhecesse a ordem franciscana que ele estava construindo. E os seus bispos e arcebispos, que eram os assessores do Papa, perguntavam a Francisco, que era um mulano vivo. Eles não tinham nada, andavam descalço. Eles conversavam com o irmão Sol, com o irmão Lua, com o irmão Lua. E aí ele estava diante do Papa, dizendo ao Papa: você deve parar com as guerras santas, porque Deus é amor. Deus nunca pegou numa espada. O Papa ficou sensibilizado diante daquele jovem, porque ele tinha apenas 29 anos de idade e já estava mudando a história do mundo, a história da vida. Os anos foram se passando. A comunidade de jovens franciscanos, não só da cidade de Roma e de Assis, mas da Inglaterra, da Espanha, da França, de Portugal, viam jovens de várias partes da Europa para se juntar à nova comunidade franciscana, jovens intelectuais que já estudavam em grandes universidades naquela época, se juntava a Francisco para dar continuidade à nova pedagogia da afetividade, a nova pedagogia do desprendimento dos bens materiais. Até que um certo dia apareceu uma jovem. Essa jovem seria conhecida como Clara de Assis, porque a comunidade franciscana não admitia a presença de mulheres. E Clara de Assis teve que cortar o cabelo, e ela foi a primeira mulher que ia fazer parte do grupo franciscano. O relógio da terra já marcava o ano 1195, 1198. Francisco de Assis já tinha realizado inúmeras curas espirituais. Frei Leão, que escreveu o pensamento de Francisco de Assis, iria dizer: irmão Francisco, como você consegue conversar com o irmão Lobo? Irmão Francisco, quando você está na oração de São Francisco, os pássaros começam a cantar, o irmão Sol começa a brilhar e a irmã Lua começa a jogar o seu raio de luz
nas noites quando você começa a orar, irmão Francisco. O tempo foi passando até que ele iria, no dia 3 de outubro do ano de 1226, há 792 anos atrás, ele retorna ao mundo maior. Ele cumpre mais uma vez a missão espiritual do grande Sol de Assis que iluminou a humanidade. Ele retorna ao mundo espiritual e no mundo espiritual continuaria trabalhando para fazer com que cada um de nós, no dia 3, 4 de outubro de 2018, possamos nos beneficiarmos do Sol de Assis que vem atravessando os 792 anos. 1645. Juana de la Cruz, na cidade do México, a jovem monja, conhecida como a monja do livro, ela troca cartas com o padre Antônio Vieira aqui em Salvador. Muito tempo depois, Juana de la Cruz desencarna e reencarna aqui em Salvador e vai trabalhar no Convento da Lapa. E lá no Convento da Lapa, ela iria ter um nome, seria uma das mártires da independência da Bahia, iria se chamar Joana Angélica. Joana Angélica, a reencarnação de Juana de la Cruz. Joana Angélica, a reencarnação de Clara de Assis. Joana Angélica, a reencarnação de Joana de Cusa. E quando ela retorna ao mundo espiritual, Clara de Assis, aqui na região do Brasil, nas esferas, nas ionosferas psíquicas do Brasil, aquela que foi Clara de Assis tem um novo reencontro com o irmão Sol, com o irmão Lua, no mundo espiritual, nas regiões espirituais do Brasil. Francisco de Assis, nos dias atuais, ele iria no século XX, aqui no Brasil, junto com Clara de Assis, que agora não era mais Clara de Assis, mas Joana de Ângeles. Clara de Assis, que é Joana de Ângeles, a mentora espiritual do digníssimo Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles iria junto com Francisco de Assis, fundar uma nova colônia espiritual aqui no estado da Bahia, entre a região de Lauro de Freitas e Alagoinhas, cuja colônia espiritual se chamaria Redenção. A colônia espiritual Redenção tem como mentor espiritual esses dois grandes espíritos, Joana de Ângeles e Francisco de Assis. É Francisco de Assis que é o mentor espiritual que está por detrás de Joana de Ângeles, que é a mentora das obras sociais da Mansão do Caminho, que é as obras sociais, porque o nome do Centro Espírita é Centro Espírita Caminho da Redenção. E nós saberíamos que, recentemente, no livro Alvorecer de uma Nova Era, o último capítulo desse livro, o Espírito de Francisco de Assis vai ditar uma mensagem através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, tendo como espírito intermediário Manuel Filomeno de Miranda. E os últimos capítulos do livro Alvorecer de uma Nova Era, essa nova era que se aproxima, porque o irmão Sol, o irmão Lua do século XII veio mais uma vez brilhar a terra do Cruzeiro, a terra do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no mundo espiritual, nos dias atuais, sob a égide da orientação desse Espírito
o guia espiritual do Brasil, irmão Ismael, junto com Francisco de Assis, tem intensificado a tua luz em nossos corações, nos mostrando, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o momento da grande transição, para que o sol de Assis brilhe eternamente em nossas consciências, será o momento em que, definitivamente, tomarmos uma posição de afastar da nossa consciência a sombra, a escuridão. A escuridão é a ausência da luz. Nós estamos sofrendo porque estamos mergulhados no campo da escuridão emocional, a escuridão da alma, porque Joana e Francisco é a luz do mundo, conforme Jesus tinha afirmado nas suas bem-aventuranças no Sermão do Monte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. A luz do mundo é a verdade que libertará a raça humana, a verdade que libertará a criatura humana das suas próprias sombras, porque a sombra que você produziu, você será responsável para diluir a sombra que você mesmo criou ao longo da tua jornada planetária pelos caminhos da Terra. Portanto, meus queridos irmãos, hoje que se comemora a desencarnação do Sol de Assis, que possamos ter o jovem Francisco na nossa consciência, no nosso coração, na nossa alma, como o pirilampo do amor, o pirilampo da luz do mundo maior, nos conduzindo para um mundo edificante e acreditando sim, meus queridos irmãos, que o mundo está mudando para melhor, porque a ação das trevas, a onda de violência que a gente está vendo nos dias atuais significa que o mundo está mudando para melhor, porque quando a luz avança, a sombra reage, e quando há uma reação significa que o mundo está mudando para melhor. Portanto, que possamos, na noite de hoje, nesta casa que nos acolhe, que possamos definitivamente realizarmos a verdadeira catarse, como disse Carl Gustav Jung. Realize a tua própria catarse, a tua própria retrospectiva da tua consciência, para que você abra a janela da tua mente e receba o Sol de Assis em teu coração. Muita paz. Nosso querido companheiro João nos trouxe essa noite o Sol de Assis. Não imaginei, como eu disse, não imaginávamos que ele atingisse, e não há nenhum elogio ao trabalho que nos apresentou nessa noite, mas a inspiração que o conduziu a nos apresentar nessa noite para nós, um dos temas mais difíceis que já exercer, a biologia de Francisco de Assis. E os detalhes inseridos no trabalho que nos apresentou nessa noite, que deveria ter sido gravado por nós como marca do tema proposto pelo nosso departamento. Eu vou abraçar a minha querida irmã, colocando hoje, que eu nem me lembrava que era aniversário de Francisco de Assis, o Sol de Assis, que mesmo o nosso querido Janes, e não vai nenhum elogio a ele pela amizade muito sincera entre nós dois, que nos chamasse a atenção para a beleza do tema apresentado, e como não lembrar essa figura que é a própria luz, eu diria, semelhar foi a reencarnação de Francisco de Assis. Quem não se lembra desses casos? E eu me permito a repetir algum trecho da sua prece que é um convite a nós, almas
ainda equivocadas e em trânsito pela terra, é necessário que com eles, assim como Jó, tragam aqui em outros tempos, até para dentro de conhecimentos diversos, a essência dessa figura sublime que foi Francisco de Assis. É ele, portanto, que nesse instante nos pede que esse encontro de hoje marque a nossa presença aqui nesta casa, lembrando que eu fui Francisco de Assis nos pede: Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Basta que saiamos daqui hoje fazendo essa pergunta diariamente, porque nós tropeçamos diariamente na incerteza que temos ainda pela beleza que nossa caminhada deve existir, a despeito das várias dificuldades que nós estamos vivendo no dia atual. Senhor, faz de mim o instrumento da tua paz. Façamos essa pergunta. A qualquer momento, a qualquer instante da nossa vida, de manhã, meio-dia e noite, mas que seja esta frase, dando corolário pela beleza do trabalho, e não vai ter um elogio ao meu querido Jansen, mas a beleza do tema difícil com que ele me apresentou o sol de Assis, no dia que eu não me lembrava que era aniversário. Obrigado a vocês, e vamos agradecer a falanges e os que estão aqui nesse instante, atraídos pela beleza do nosso Deus. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim.